Boa tarde. Quem aí está acompanhando os vídeos e as postagens sobre o enxoval do gato? A gente começou falando sobre alguns itens básicos, bem básicos do enxoval do gato, alguns acessórios que são imprescindíveis de se ter quando você adquire ou quando você adota um animal, um gatinho, né? E aí, em cada vídeo ou em cada postagem, eu vim falando especificamente dessas coisas. Sobre os cuidados de prevenção, aí eu vou falar mais pra frente, a gente vai falando também em postagens e vídeos. E hoje é o último vídeo falando dos itens que eu comentei no primeiro vídeo. E qual é esse acessório? São as escovas ou apetrechos de escovação. E qual a necessidade da escovação para os gatos? A gente fala, mas Letícia, o gato já não se lambe, ele já não tem aquela língua toda cheia de espícula, de espinhazinha, por isso que é áspera, ele já não faz a própria limpeza dele? Sim, ele faz, ele é um animal super, vamos colocar aqui assim, higiênico, ele é um animal autolimpante, mas a gente pode ajudar e a gente pode prevenir alguns problemas de pele, a gente pode diminuir a quantidade tanto de bolas de pelo, que são as bolas de pelo que se formam dentro do animal quando ele se lambe. Então, quando a gente escova e retira o excesso, menos pelo esse animal vai ingerir, né? E formar, às vezes, até as bolas de pelo, os tricobezoares que a gente chama, que muitos gatos, quando tem pelos longos, principalmente, vão acumulando, vão fazendo essa bola e uma vez, 2 vezes por ano eles expelem essas bolas, né? Quando não é dado nenhum suporte, nem alimentar, nem usar as pastas de bola de pelo, nem petiscos que auxiliam na formação, né? Na não formação de bolas de pelo. E os bolos de pelo. Os bolos de pelo são os nós, são aqueles nós que nos gatos, principalmente os gatos de pelo mais longo, formam embaixo nas axilas, assim, embaixo das patinhas, embaixo do pescoço, ou às vezes nas coxinhas atrás, perto do rabo, alguns lugares que de alguns tipos de gato não conseguem, às vezes gatos mais obesos não conseguem alcançar e vão formando esses bolos e que na hora de retirar causa muita dor, né? Se a gente não souber retirar direito, saber escovar, não souber escovar, por isso também que existe uma questão super polêmica que a gente vai discutir aqui ainda sobre o banho, sobre a necessidade do banho dos gatos. Porém, hoje a gente vai falar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês os apetrechos que eu tenho, que eu uso na minha gata, e vou explicar um pouco sobre cada um deles, tá? Mas a escovação ela serve exatamente para prevenir as bolas e os bolos de pelo, para tirar a oleosidade, para tirar sujeira, fuligem, areia, porque hoje os animais estão nas nossas camas, então eles vão levar essa sujeira nos pelos, né? Por mais que eles se lambam todos os dias, mas assim, a escovação ela tem que ser diária para ajudar a retirar toda essa sujidade, diminuir a frequência de banho, né? Apesar de ser necessário. E aí eu vou mostrar, existe diferenças para gatos com pelo longo, curto, macio, duro. Então aí eu vou mostrar o que eu tenho aqui e vou falar um pouquinho sobre algumas outras coisas que a gente tem, tá? A primeira que eu vou mostrar para vocês, que serve tanto para introdução de escovação em gatos que não estão acostumados, e para animais, para gatos de pelo curto e duro, né? Então seria a luva que faz a escovação, né? Ela é de silicone,
tá vendo? E tem as bolinhas. As bolinhas ajudam a acalmar porque elas também fazem um tipo de massagem. Então você coloca, vai fazendo carinho no gato, então serve para desensibilização. E animais de pelo curto, o pelo ele fica grudado aqui e você pode vir recolhendo depois, tá? Então ele é muito recomendado, principalmente para filhotes, animais de pelo curto, é o ideal, tá? Outro tipo de escova é a escova dupla, tá? Essa escova dupla aqui, na verdade, eu só uso a parte macia dela, tá? Eu só uso a parte macia. Porque essa parte aqui, na verdade, essa aqui eu herdei, a Lilith herdou das minhas cachorras. E eu não sabia na época que a gente não pode ter os pininhos. Esses pininhos aqui podem incomodar o animal. Se a gente tiver ele sem pininhos, é melhor, tá vendo? Aqui tem uns pininhos que caíram. Então, o ideal é a escova dupla sem pino, entendeu? Aqui a gente pode usar para animais de pelo longo e médio. De que forma? A gente vai escovar com a parte de aço, né? Sem ponta, tá? Sem essas bolinhas. A gente vai escovar, ele vai retirar os pelos mortos e os pelos que estão ali para morrer. E essa parte aqui você vem passando para recolher o que veio soltando, para não ficar voando pelo para todo lugar. Então você escova um pouquinho e você vem pelo outro lado recolhendo. Escova mais um pouquinho e vem pelo outro lado recolhendo, tá? Para recolher essa parte é muito boa. Usei também junto com a luva de silicone, ou tem aqueles borrachões também, que você não precisa ser a luva, mas precisa de ser de silicone, não é de borracha. A borracha ela vai voar, tá? Ou plástico, ele vai voar, tá? Então também vim recolhendo os pelos com essa parte, que ela parece uma parte de escovinha de neném, entendeu? Então essa escova dupla sem ponta, só essa aqui que eu não troquei, mas na Lilith eu uso só essa parte aqui por enquanto, e a luva, porque pra mim foi o que melhor adaptou e ela tem pelo curto, tá? Animais também de pelo longo e médio, a rasqueadeira também é um ótimo acessório, tá? Para se usar também todos os dias. Alguns têm essa facilidade de tirar o pelo, tá vendo? Ele é autolimpante, né? Então também para uso caseiro, a rasqueadeira para gatos de pelagem média ou longa, ele ajuda a retirar os nós mais superficiais e os pelos, tá? Os nós mais superficiais e os mais profundos também. Só que a gente tem que ter o cuidado sempre quando for fazer a escovação, principalmente com essas rasqueadeiras, né? Ou fazer puxar a pele do gato para não machucar a pele, para não ficar enroscada em alguma dobrinha e acabar machucando. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Existem outros acessórios de escovação, só que eles são igual ao Fulminator, que vocês já devem ter ouvido falar. O Fulminator ele é usado tanto para cão quanto para gato, mas principalmente os de pelo longo e que tem subpelo. E ele deve ser usado de forma profissional e de forma muito cautelosa, com um intervalo de pelo menos, vamos colocar assim, 15 dias, tá? Principalmente para gato, porque senão ele tira muito pelo e aí pode acabar causando falhas no pelo se a gente usar muito. Então, o Fulminator ele deve ser utilizado de forma profissional. Geralmente, se um dia na hora que você for mandar o gato de pelo longo, de pelo médio, para tomar banho num pet, ele pode usar o Fulminator, né? Aí é interessante, aí é legal. Em casa, sempre se for usar com muita cautela. Os tosadores, os banhistas, eles têm o cuidado, eles sabem manusear melhor do que muitas vezes a gente não consegue conter, pode machucar o animal, né? E outra coisa que é muito importante
Existem outros tipos de rasqueadeiras que são utilizadas também para tirar nós profundos. E eu acredito que a gente não deve tentar fazer isso em casa porque machuca muito o gato. E a gente pouco tem produto, às vezes a gente não tem produto, às vezes não é a seco, a gente tem que ter paciência, às vezes a gente não consegue conter o gato. Então, por isso, muitas vezes a necessidade de pelo menos uma vez por mês um banho profissional no gato. E aí também ele vai adaptando com o manuseio, com o passeio, e a gente pode também, inclusive, ter, se tiver parceria, se tiver na sua casa, aquelas vans que vão em casa tomar banho, ele vai na sua casa, mas aí ele está acostumado, porque quando precisar do banho não vai ser aquela luta. Esse é um assunto que a gente vai falar depois, o banho do gato, mas a gente vai falar mais pra frente, tá? Eu só dei uma pincelada aqui para deixar você curioso, e se você quiser conversar comigo a respeito disso, a gente pode conversar, tá? Todos os itens, a escovação é um item de prevenção, é o item que está no enxoval do gato, e depois a gente vai falar sobre os procedimentos mais de prevenção mesmo, como vacina, vermifugação e várias outras coisas aí que estão dentro da prevenção, que eu amo falar a respeito, e principalmente para os nossos gatos, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado dessa série de posts e de vídeos. E se tiverem alguma dúvida, comentem, perguntem, que assim que eu puder, eu respondo. Compartilhe também com alguém que você conheça que tenha gato, que gostaria de saber dessas informações. Um grande beijo para vocês e até a próxima.